Tudo bem? Tudo beleza? Como é que vai? Maravilha? Bom, continuando aqui com o próximo tópico da unidade 5 do livro de vocês, tá? A gente já viu aqui uma introdução sobre subrrotinas, falamos dos procedimentos e agora a gente vai para as funções, beleza? Funções, então, são subrrotinas também, parecidas com os procedimentos. Uma função é uma subrrotina na qual agora sim é obrigatório retornar um valor para quem invocou essa função. Quem invocou? Geralmente, o algoritmo principal é quem invoca uma função, certo? Então, a função realiza um processamento e ela é obrigada a externalizar um resultado, a retornar um resultado, tá? Quando eu digo retornar, é realmente mostrar o resultado da execução daquela função, beleza? É retornar um valor para que esse valor possa ser utilizado dentro do algoritmo principal. Então, também uma função é um subalgoritmo, tá? E ela também possui os mesmos elementos de um algoritmo. Então, ela também tem um nome, ela também tem a declaração de variáveis, ela também tem um início, um processamento e um fim, tá? E ela possui uma característica especial. A função, ela possui um tipo. Por que uma função ela tem um tipo? Porque ela é obrigada a mostrar um resultado daquele mesmo tipo, a retornar um resultado daquele mesmo tipo, tá? Então, esse tipo define o tipo do valor de retorno. O tipo da função é o tipo do valor que ela tem que retornar depois que ela finalizar o seu processamento, beleza? Sintaxe de declaração de uma função. Então, vamos lá. De novo, a gente tem aqui um algoritmo, né, moçada? Temos um algoritmo e esse algoritmo vai ter um nome. E dentro desse algoritmo é que a gente declara aqui a nossa função. Então, a gente vem aqui com a palavrinha reservada função, a gente dá um nome para essa função, tá? E aí a gente coloca os parâmetros dessa função. Professor, você não colocou os parâmetros lá nos procedimentos. O procedimento também pode ter parâmetro, do mesmo jeito que as funções estão tendo aqui, tá? Só que o procedimento lá, como a gente viu anteriormente, ele não é obrigado a retornar um valor. A função sim, tá? Então, nome da função, os parâmetros, quais são os parâmetros? O que são os parâmetros, professor? Parâmetro são os valores de entrada daquela função. São aqueles valores que a função precisa receber como entrada para que ela consiga realizar o seu processamento, tá? Parâmetros da função e aí o tipo da função, o tipo do valor de retorno que ela vai externalizar quando ela terminar o seu processamento, tá? Dentro da função eu também posso criar uma lista de variáveis, ok? Posso declarar minhas variáveis que só vão funcionar dentro da função, vocês vão ver ainda uma explicação sobre escopo de variáveis, tá? Muito bem, e aí a gente declarou então as variáveis, agora a gente vem para o início da função. A gente tem um código aqui, que vai fazer o processamento dessa função, né? Você vai pegar os parâmetros, vai manipular esses parâmetros, e aí você vai retornar o valor que você encontrou dentro do seu processamento, tá? E aí a função acaba. Então a função tem os seguintes aspectos aqui. Ela tem um nome, ela tem uma lista de parâmetros, ela tem um tipo, ela tem ou pode ter uma lista de variáveis. Não é obrigatório ela ter parâmetro, não é obrigatório ela ter uma lista de variáveis, mas é obrigatório ela ter um tipo, é obrigatório ela ter um nome, tá? É interessante também que ela tenha algum código aqui para ser executado, porque senão não faz sentido a gente estar criando uma função, certo? E aí ela é obrigada também a retornar aqui através da palavra return um valor qualquer, tá? Então essa é a sintaxe de declaração da função. Função declarada, esse bloco de comandos azul aqui, a gente vai para o algoritmo, né? Chegamos no fim da função e aí no algoritmo a gente pode voltar aqui e declarar as variáveis globais, as variáveis do algoritmo, tá? A gente vai ter o início do algoritmo e a gente vai fazer uma coisa interessante aqui que é diferente do procedimento. Como a função ela é obrigada a retornar um valor, então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer uma variável qualquer, óbvio que essa variável aqui ela tem que estar declarada aqui na minha lista de variáveis. Essa variável vai receber a chamada da minha função. Ó. Chamei a minha função aqui. Né? Essa função ela vai realizar um processamento, né? Ela vai invocar esse código aqui, ó, né? Esse código azul todo aqui. Tá? E aí, quando esse código azul todo for executado até o fim, ele vai retornar um valor aqui, ó, tá? E esse valor retornado vai ser jogado para dentro da variável que está recebendo aqui, tá? A chamada da nossa função, beleza? E aí eu posso manipular essa variável, fazer o que eu quiser com ela
e assim por diante. Fim do meu algoritmo. Essa é a sintaxe de declaração de uma função. Vamos a um exemplo, ok? Criar uma função que receba o peso em quilos e converta esse peso em gramas, tá? Simples. Então, ó, algoritmo de conversão. Algoritmo que eu chamei de conversão. Aí eu criei uma funçãozinha, ó, função converte peso. E já abri os parênteses aqui, porque eu vou colocar alguns parâmetros nessa função, tá? Qual que é o parâmetro? Bom, a função vai receber o que, gente, de acordo com o enunciado? Ó, vai receber o peso, tá? Então eu coloco aqui o peso em quilos dessa função, tá? Que mais? Ela vai ter que retornar o valor em gramas, ó, converter o valor desse peso em gramas. Então eu digo que essa função vai retornar um valor real para mim, né? A função recebe o peso em quilos, que é do tipo real, e ela vai retornar depois um valor real, que é a conversão realizada, tá? Muito bem. Crio aqui uma variável que eu vou chamar a variável de gramas, né? Que eu vou retornar depois, tá? Então eu já tenho o peso em quilos e depois eu vou ter o peso em gramas, tá? Inicia-se a função. O que eu faço? Eu faço a variável gramas que eu acabei de criar, recebendo o seu valor em quilos vezes 1000, né? Não é isso, gente? 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, quilo vezes 1000 é igual ao valor em gramas, tá? Pronto, já converti o peso em quilos em gramas. O que eu tenho que fazer? O que uma função é obrigada a fazer, tá? Ela é obrigada a retornar esse valor para fora da função. Então, eu retorno o valor que eu acabei de encontrar aqui, ó. Retorne gramas. Beleza? Como que isso ficaria lá no main? Como é que ficaria no meio do algoritmo, na parte principal do algoritmo? Bom, eu vou criar lá no algoritmo, ó, já criei minha função aqui, certo? Está criadinha a função. No algoritmo eu vou criar algumas variáveis aqui, ó. Criei a variável peso, a variável... Peso não, né? Pes, chamei de pes. Criei uma variável chamada de gra, as duas também do tipo real, tá? E aí começa o meu algoritmo lá, início. Bom, replicando, né, o algoritmo que a gente acabou de criar até então. Então, de novo, ó, eu tenho a função aqui, tem o algoritmo conversão, a função converte peso, que recebe os quilos que são do tipo real e vai retornar uma variável do tipo real, tá? Percebam que é a mesma função que eu acabei de mostrar para vocês. Eu só mudei o nome das variáveis aqui, tá? O que era quilos virou Q e o que era gramas virou G, tá? Vem o início da função, eu faço G receber o Q vezes 1000, tá? E aí eu retorno o G que eu acabei de encontrar, tá? Fim da função, beleza? Aí eu volto para o algoritmo, então tá aqui descrita a minha função aqui, ó, beleza? Quando eu volto para o algoritmo, no algoritmo eu crio as variáveis pes e gra, tá? Do tipo real também. Início do meu algoritmo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário, digite o peso em quilos, tá? Tá ali a instrução aí, ó. Escreva, digite o peso em quilos. Aí o usuário vai fazer o quê? Vai inserir o valor do peso, tá? Para dentro da variável pes. E agora eu preciso converter esse peso. Como é que eu vou fazer, professor? O usuário vai inserir um valor aqui na variável pes, né? E a gente vai chamar a função passando como parâmetro o valor que o usuário acabou de digitar aqui na variável pes. Se o usuário digitou, por exemplo, o valor 60, o que vai ser passado aqui dentro vai ter que ser os mesmos 60. Só que eu não vou passar diretamente o valor 60. Eu vou passar o que, gente? Ó, vou passar a mesma variável pes que o usuário acabou de informar lá, tá? Então, o que acontece? Quando eu chamo a função converte peso, automaticamente o algoritmo remete lá à função que a gente criou, certo? Então todo esse código aqui vai ter que ser executado quando eu invoco a função converte peso aqui, tá? Digamos então que o usuário digitou 60 aqui no pes. O que vai acontecer? O parâmetro pes, na verdade, é o parâmetro Q, certo? Esse aqui é um parâmetro real, esse aqui é um parâmetro formal, a gente já vai ver um exemplo disso, tá? Então aqui o Q vai copiar o valor que foi passado por parâmetro lá dentro do código principal do algoritmo. Então se o pes aqui valia 60 e eu passei ele por parâmetro, automaticamente esse valor de 60 ele vai ser copiado aqui para o nosso Q, tá?
E aí o que vai acontecer? O código vai sendo executado aqui, ó, né? Até o ponto em que a gente faz o valor 60, que é o Q vale 60 nesse momento, 60 vezes 1000, eu vou ter 60 mil gramas, é isso? E aí eu vou retornar esse valor para o main. O que eu vou fazer? Ó? Então agora o resultado da operação dessa função, né? Esse resultado aqui, ó, ele vai ser jogado para dentro da variável gra, porque eu fiz gra receber a invocação da função converte peso. Tá? Se eu mandasse aqui imprimir na tela, ó, escreva o peso em gramas é gra. Por exemplo, se o usuário então tivesse digitado o valor 60, teria sido passado 60 aqui para a variável Q, 60 vezes 1000, 60 mil, G passaria a valer 60 mil, né? E esse é o valor que seria retornado aqui, ó. Portanto, essa função geraria um valor 60 mil. Portanto, a variável gra valeria 60 mil e o que seria impresso na tela é o peso em gramas é 60 mil. Tá? Essa aqui é a ideia da utilização de funções. Espero que vocês tenham aprendido. Tá? Qualquer coisa, vocês podem voltar à aula e ver de novo isso aqui para entender melhor. É importante que vocês fixem esse conteúdo sobre funções porque é muito importante, porque realmente vocês vão usar isso muito depois nas outras disciplinas. Beleza? A gente se vê no próximo tópico.